Ei, pessoal, preparem-se para esta história de outro mundo, vinda do espaço sideral. Imagine só, você está aproveitando tranquilamente seus anos dourados, cuidando dos seus próprios assuntos e amando sua esposa, a quem você sempre considerou fiel, quando você recebe uma carta revelando um caso escandaloso que estava acontecendo sob seu nariz há 24 anos. Hoje, aqui em nosso espaço, apresentamos a história de um homem escarlate. Carta de um homem revela a traição da esposa por mais de 24 anos, a filha que criei com ela nem sequer é minha. Estou na casa dos 60 anos. 4 dias atrás, recebi uma carta que me lançou em uma crise existencial. Definitivamente, não era algo em que eu queria estar nesta fase da vida. Encontrei uma carta na minha caixa de correio, enviada por alguém chamado Sr. X, junto com um piano e um relógio para minha esposa. Não eram itens comuns, eram objetos de família passados por gerações na família dele. É claro que ele mencionou esses detalhes na carta. Essas coisas nem eram para Mary Soley, mas sim para minha filha. O Sr. X não era alguém da nossa família ou círculo de amigos. Eu já tinha ouvido o nome antes, mas não conseguia me lembrar de quem ele era. Mary me lembrou que ele era o professor de piano dela há 3 décadas. Perguntei por que ele enviaria seu bem de família para minha filha, ou mesmo para Mary, e ela não soube responder, só disse, não sei. Naquela noite, era o jantar pré-casamento de nossa filha, então por um momento, pensei que fosse um presente de casamento. Mas a pergunta permanecia a mesma, por que o professor de piano dela, que não tinha contato conosco há 24 anos, enviaria um presente para minha filha, e ainda por cima seu bem de família? A questão ficou martelando na minha cabeça, mas deixei para lá por enquanto, afinal, era um dia agitado e todos nós já tínhamos muito a fazer antes das festividades. À medida que os convidados chegavam e a cerimônia começava, quase esqueci da carta. Dormimos muito tarde naquela noite. Na manhã seguinte, ainda estava na cama com ressaca da noite anterior, quando alguém bateu implacavelmente na porta. Era o entregador da transportadora, trazendo o piano e o relógio mencionados na carta. Eu gostaria de estar em meus sentidos para perguntar mais sobre isso ou até mesmo recusar o recebimento, mas o que fiz foi apenas assinar e aceitar. Liguei para Mary, mas ela não estava em casa e nem deixou um recado. Minha ressaca havia passado ao ver aquelas coisas, então me arrumei e liguei para Mary, mas ela não respondeu. Minha inquietação cresceu e eu procurei pela carta para lê-la novamente e tentar encontrar alguma pista. Não consegui encontrá-la, e eu a tinha guardado na gaveta do criado mudo, mas ela não estava lá. Procurei em outros lugares e a encontrei em uma gaveta diferente. Claramente, Mary a havia lido enquanto eu dormia e a colocou em outra gaveta. Ela voltou à tarde, ignorando completamente o enorme piano na sala de estar. Perguntei por que seu professor enviou seu bem de família para nossa filha, e ela apenas me olhou e disse, como eu deveria saber? Já faz 24 anos desde que o vi. Talvez ele envie algo para todos os seus alunos, insinuei. Perguntei se ela tinha lido a carta que recebemos ontem, e ela disse que não, escapando da confrontação enquanto corria para a cozinha. Desde então, ela mal fala comigo, e eu também estou participando dessa distância, ignorando-a assim como ela mentiu para mim. Não sei se devo esperar e deixar a situação se acalmar antes de confrontá-la, ou se devo descobrir a verdade por conta própria. Não sei qual era a história entre Mary e seu professor de piano, mas definitivamente havia algo, mesmo que não fosse passageiro. Editado para adicionar contexto, estou casado com Mary há 32 anos. Havia como a esposa e mãe perfeita para nossa filha. Ela é dona de casa, enquanto eu sou o provedor do lar, difícil de entender para esta geração, mas era o arranjo na nossa época. Casei-me bastante jovem, fazia trabalhos temporários e não ganhava muito, mas estava determinado a ter minha própria casa antes de planejar ter filhos. Depois de muito esforço, consegui um emprego decente, mas que exigia viagens intensas por diferentes fusos horários. Eu passava a maior parte dos dias fora. Era uma empresa pequena, expandindo seus negócios por todo o país. Comecei como representante de vendas e eventualmente subi na hierarquia para chegar a chefe de vendas, desenvolvimento de negócios e gerente de expansão. Mary entendia meus compromissos de trabalho, mas ficava chateada por eu não lhe dar tempo suficiente.
Ela queria ter filhos, mas eu simplesmente não estava pronto para esse compromisso naquela época, nem financeiramente nem emocionalmente, principalmente financeiramente. Queria dar a meus filhos a melhor vida possível, mas naquela época não tinha dinheiro nem tempo. Expliquei minhas preocupações para ela, e ela concordou com o meu plano. Sugeri que ela arrumasse um emprego de meio período ou investisse em um hobby para passar o tempo, então ela se matriculou em aulas de piano. Ela sempre gostou de música, então eu a incentivei a levar isso a sério. Fiquei feliz que ela tenha encontrado algo para ocupar o tempo dela. Mary parou de reclamar sobre minha ausência, agora ela estava ocupada com suas práticas e aulas. Na época, isso me trouxe um certo alívio, mas não sabia que isso me assombraria depois de 24 anos. Encontrei o professor de piano dela 2 vezes. Uma vez, cheguei cedo em uma viagem de trabalho, e Mary não estava em casa, era a hora de suas aulas de piano. Fui buscá-la e a conheci, além de seus amigos, lá. O professor parecia ter a mesma idade que eu, talvez um pouco mais velho. Foi nesse momento que eu o conheci pela primeira vez quando minha filha nasceu. Ele passou pela nossa casa e eu estava lá. Trouxe presentes para nossa filha. Em nenhum dos 2 encontros eu suspeitei de algo suspeito sobre a relação deles. Ele parecia um cavalheiro sóbrio, e eles agiam de forma muito normal. Mary abandonou as aulas de piano após conceber nossa filha. Sua gravidez foi complicada e o médico a aconselhou a ficar em repouso absoluto. Por esse motivo, pedi transferência para um trabalho de escritório no qual pudesse cuidar de Mary e do nosso bebê. Depois que nossa filha nasceu, pedi a ela que retomasse seu hobby de piano, mas ela disse que estava ocupada criando nossa filha. Ofereci-me para compartilhar a responsabilidade pela criança, mas ela disse que daria conta. Foquei em ganhar dinheiro e prover sustento para minha família. Eventualmente, senti que ela havia esquecido seu hobby e seguido em frente. Ela costumava ter um piano na época, mas não sei o que aconteceu com ele. De repente, ele desapareceu de casa. Lembro-me de ter perguntado a ela sobre isso, e ela disse que não gostava mais de tocar piano. Isso aconteceu quando nossa filha nasceu. Os próximos 24 anos de nossa vida foram muito tranquilos. Sentimos que nossa filha trouxe boas vibrações para nossa vida. Naquele ano, minha empresa atingiu seu maior marco. Consegui uma boa promoção com um bom aumento salarial. Comprei uma casa pequena, mas aconchegante, com um jardim onde nossa filha cresceu criando memórias. Tudo parecia perfeito e, então, bam! Aquela carta sacudiu o cerne de tudo. Todo mundo adora um mistério, não é mesmo? Exceto quando isso pode significar questionar a legitimidade de quem realmente é sua filha. Cheira a teste de DNA chegando. Não se surpreenda se encontrar algumas revelações desafinadas ao longo do caminho. Viu o que fiz aqui? Atualização 1. Eu sei que tenho evitado falar sobre a verdade inevitável. Todas as peças se encaixaram, indicando que Mary tinha algo a ver com seu professor de piano além de apenas receber lições. Minha casa ficou fria depois daquele dia. Mary e eu estávamos evitando a presença um do outro. Sentia que meu pressentimento estava se tornando realidade. Algumas vezes, perguntei a Mary se ela queria falar sobre algo, mas ela simplesmente recusou-se a abordar o elefante na sala. Honestamente, eu também estava tão irritado que não fiz nenhum esforço para consertar isso. Em vez de implorar para Mary me dizer a verdade, decidi descobrir por conta própria. Fui até a empresa de entregas que entregou os pacotes e a carta. Não foi fácil, mas consegui chegar ao endereço do Sr. X. Ele morava em uma casa de campo remota. Demorei 4 horas para chegar lá, e encontrar sua fazenda também foi um desafio, em uma área com pouca cobertura de rede. Graças à sua pequena fama na região, um dono de uma oficina local me guiou até sua casa. O Sr. X havia passado seus últimos 10 ou 15 anos ensinando música para os jovens daquela região. Chegando em sua casa, descobri que ele havia falecido. Minha raiva se transformou em entorpecimento. Não sabia como me sentir sobre isso. Havia um cuidador e outro homem idoso que se apresentou como primo do Sr. X.
Ele foi quem facilitou o envio do piano e vigiou minha casa após a morte do Sr. X. Ele me disse que fez tudo conforme as instruções do advogado do Sr. X, de acordo com seu testamento. O Sr. X nunca se casou, não teve filhos. Não tinha herdeiro para receber seus pertences. Seu primo esclareceu que o Sr. X havia deixado sua propriedade para a caridade, mas o mais precioso, seu piano e seu relógio, ele deu para minha filha. Perguntei se ele sabia algo sobre Mary. Ele disse que não, com uma expressão séria. Tentei sondá-lo mais, mas ele disse que deveríamos respeitar os mortos e superar isso. Peguei a dica, agradeci e saí. Quando voltei para casa, Mary estava deitada sem vida no sofá. Foi a primeira vez, desde aquele dia, que eu vi o rosto dela direito. Ela estava pálida. Sentei-me. Meu comportamento havia mudado. Perguntei se ela sabia sobre a morte do Sr. X. Ela me olhou com olhos lacrimejantes e disse: então você foi lá. Eu assenti. Ela sabia sobre isso. Depois de um longo silêncio, perguntei se ela finalmente iria confessar. Ela segurou minha mão e desabou. Sua confissão foi assim e foi um erro único. Minha solidão me enganou. Você sempre estava ausente. Eu me entreguei a você emocional e fisicamente. Nossa relação física passou por uma seca de meses, mesmo quando você estava na cidade. Você estava tão ocupado no trabalho que ignorava minhas necessidades. Eu queria parar no meio e dizer que também não estava gostando, que também era difícil para mim. Não era nada divertido levar uma vida nômade, pulando de uma cidade para outra, sem sono adequado e comida, mas eu fiz tudo isso para dar uma vida boa para minha família, e fui bem-sucedida nisso. Temos uma vida decente. Mary nunca precisou pensar no orçamento doméstico, nunca precisou abrir mão do estilo de vida que levava. Minha filha foi para a melhor escola, teve a faculdade que escolheu sem precisar de empréstimos estudantis. Eu financiei tudo isso. Mas tudo isso tem um preço. Você não pode simplesmente comer a carne e jogar o pão fora. Tem que suportar o ruim para poder desfrutar do bom. Mas tudo isso não significava nada, especialmente agora que o navio já havia partido. Ela chorou e disse que sentia muito, que nunca teve a intenção de me trair, mas simplesmente aconteceu no calor do momento. Ela se sente muito culpada por isso. Queria confessar e limpar a situação quando você voltasse, mas não queria te machucar com a verdade. Você estava tão feliz com a notícia do bebê. Eu estava com medo de que a verdade arruinaria tudo. Na verdade, tentei te contar a verdade, mas você estava tão feliz com a notícia do bebê que nem percebeu que eu estava chateada e culpada. O momento foi como: e espere um minuto. Que verdade sobre o bebê teria arruinado tudo? Ela continuou chorando e engasgando com os soluços, mas eu fiquei inquieto. Perdi a paciência e gritei com ela, perguntando se nossa filha não era minha. Ela fez que sim com a cabeça e disse que o bebê era do Sr. X. Eu afundei no sofá. Senti uma enxurrada de emoções, traição, vazio e crise. A filha que criei por 24 anos nem sequer é minha. Estou descobrindo essa verdade aos 60 anos. Tive um leve ataque cardíaco no ano passado. Me arrepio só de pensar no que teria acontecido se não tivesse sobrevivido a esse ataque. Teria morrido pensando que ela era minha filha. Mary segurou minhas costas, chorou, pediu desculpas e disse todo tipo de coisas, como perdão e seguir em frente, mas eu estava fora de mim. Estava perdido. Levantei-me para sair. Mary me segurou e implorou para que eu não fosse embora. Eu disse a ela que precisava de um tempo para mim, para processar esse trauma. Dirigi minha caravana por mais de 50 milhas antes de estacioná-la de lado e desabar como um cachorro. Não sei o que vou fazer a seguir. Não sei o que os outros fariam nesta situação, sem soar cruel. Não estou procurando conselhos. Vou decidir por mim mesma. Estou usando este espaço para expressar minhas emoções. Sofrer um desgosto aos 60 anos não é fácil. Nem tenho amigos para discutir isso, nem tenho saúde para beber e aliviar a dor. Oh, rapaz,
Isso é um segredo de 24 anos e tanto. Apenas quando você pensava que a vida não poderia ficar mais complicada, ela te joga uma bola curva que te derruba e te deixa se perguntando se você ainda está jogando o mesmo jogo. A confissão de sua esposa te atinge como um soco no estômago, revelando uma traição tão profunda que parece um murro no peito. Mas ei, pelo menos ela teve a decência de esperar até você estar em seus anos dourados para soltar a bomba, não é mesmo? E quanto à sua filha, bem, parece que a maçã caiu um pouco mais longe da árvore genealógica do que você pensava. É como descobrir que sua música favorita era na verdade um cover feito por uma banda completamente diferente. Fala sério, que confusão de identidade. Atualização 2. Voltei para casa no dia seguinte. Mary estava dormindo no quarto. Não havia respondido suas chamadas e mensagens desde aquele dia. A condição da casa e da cozinha tinha uma vibe estranha. Parecia que ela não tinha cozinhado nem comido nada desde o dia anterior. Abri a geladeira para pegar algo. Mary acordou com isso e veio me abraçar. Ela estava chorando e pedindo desculpas de novo. Jurou que foi algo de uma vez só e que nunca mais me traiu, que até havia desistido das aulas de piano depois do ocorrido. Ela disse que não foi um caso, que não o amava, nem tinha sentimentos por ele. Tudo era sobre solidão e necessidades que eu não conseguia suprir devido aos meus compromissos de trabalho. Pedi a ela para se acalmar e dormir. Ela insistiu que conversássemos e resolvêssemos o assunto. Eu disse que não agora, você não parece bem, então descanse e vamos resolver isso mais tarde. Eu estava faminto nos últimos 2 dias, então peguei alguns restos de mingau na geladeira e comi. Ela comeu algumas frutas silvestres à força. Eu desabei no sofá. Ela pediu para eu dormir com ela no quarto, mas recusei compartilhar a cama com ela. Ela sentou ao meu lado no sofá, mas eu insisti para que ela descansasse lá dentro. Eu estava fingindo estar dormindo e calmo, mas na vida real não estava. Eu queria sair do alcance dela. Quando percebi que ela estava dormindo profundamente, rastejei silenciosamente para o meu quarto e peguei minhas roupas básicas, gadgets, documentos importantes, cartões e dinheiro em espécie. Eu empacotei algumas coisas da cozinha e roupa de cama, carreguei no meu trailer e dirigi, planejando viver no meu trailer por um tempo. Minha van não era um lugar perfeito e confortável. Eu tive que consertar muitas coisas. Fui à oficina para consertar o básico, mas eles precisavam de 2 dias. Eu disse para não se preocuparem e saí. Trouxe as tubulações da pia e a caixa de ferramentas e consertei as comodidades básicas. Configurei uma cozinha improvisada com micro-ondas, torradeira e fritadeira em um canto do trailer. A pia está funcionando agora, o exaustor e o aquecedor estão funcionando bem. Comprei algumas baterias para ter uma fonte de energia de emergência. Se não, estou usando o posto de carregamento para carregar tudo. Preciso usar um banheiro público para esvaziar o depósito e reabastecer o recipiente de água. Me sinto muito mais livre agora e desliguei meu número. Vou pegar um número diferente para fins oficiais. Estacionar à noite tem sido uma luta no primeiro dia. Eu sei que alguns lugares residenciais não permitem que trailers sejam estacionados perto de suas casas. Para ficar seguro, estou estacionando em um posto de gasolina à noite. Nem todos, mas alguns oferecem espaços de estacionamento por uma pequena taxa e alguns são gratuitos. Agora estou planejando dirigir para o sul para viver à beira-mar por alguns dias ou meses, talvez. Eu não sei, mas antes disso, vou precisar estocar suprimentos suficientes. Ir para o sul envolve dirigir por florestas densas no caminho. Preciso garantir que o trailer seja robusto o suficiente para suportar a viagem longa. Reação: bem, isso definitivamente não parece com a tradicional viagem de trailer que os aposentados sonham. No meio de todo esse caos, eu quase esqueci que ontem foi o casamento da minha filha. Depois de saber a verdade, eu estava lutando para chamá-la de minha filha. A dinâmica mudou, como mencionado na minha última atualização. Eu estava a caminho do sul. Viajei quase 100 milhas longe da cidade quando recebi um e-mail. Estava descansando à tarde e verificando minha caixa de entrada. Minha filha havia deixado uma longa mensagem calorosa para mim.
Mary havia confessado a verdade para ela. A realização me atingiu com força de que eu estava arruinando o casamento dela, e quando li a mensagem dela, não consegui me conter e corri para ela. Ignorando o erro de formatação, colei a mensagem diretamente aqui: querido papai, não fique bravo por eu te chamar de papai, não importa qual seja a verdade e o que você deve acreditar, você será meu pai e eu te amo. Você foi um pai incrível, o melhor que eu poderia ter. Amanhã é meu casamento, um dia importante para mim. Eu queria que você me levasse até o altar. Por favor, apareça pelo amor dos 24 anos de amor que você me deu. Mas mesmo que você decida me renegar, eu respeitaria isso e ainda te amaria. Sua filha. Havia uma farmácia na minha frente. Entrei correndo e pedi ao caixa para deixar eu fazer uma ligação. Liguei para minha filha e ela desabou ao ouvir minha voz. Ambos choramos por alguns minutos. Prometi a ela que a levaria até o altar. Ela me assegurou para manter minha visita em segredo de Mary. Ela me deu o horário exato em que sairia de seu quarto para a cerimônia. Voltei para a cidade e estacionei no posto de gasolina à noite. Ela providenciou um espaço de estacionamento perto do local. Me arrumei e fiquei no meu trailer. Quando ela ficou pronta, enviou uma de suas damas de honra para me escoltar pela porta dos fundos. Não estava me escondendo de ninguém, mas de Mary. Não exatamente me escondendo, mas não queria ter nenhum confronto com ela. Naquele momento, todos estavam sentados em seus respectivos lugares. A levei até o altar e entreguei sua mão ao meu marido. Vi Mary e lágrimas sentadas na primeira fileira. Quando todos se levantaram para aplaudir e parabenizar os recém-casados, eu desapareci. Mais tarde naquela noite, recebi outro e-mail dela me agradecendo por salvar o dia e basicamente repetindo as mesmas coisas que ela disse acima. Ela não entrou nas dinâmicas do meu relacionamento com Mary, nem me pediu para reconciliar ou perdoá-la. Isso foi maduro da parte dela. Não contei a ela para onde estava indo, mas ela pode ter entendido que eu estava indo para algum lugar, já que estava vivendo no trailer. Ela pediu para mantermos contato. Passei por uma onda de emoções nos últimos dias, de desgosto à traição, amargura e cura. Sou culpado de admitir que odiei saber que ela não era minha filha. Jurei nunca mais vê-la novamente e até renegá-la, mas quando recebi sua mensagem e a vi no casamento, não senti nada além de um pai. Não encontrei diferença em minhas emoções. Ela pode não ter os meus genes, mas ainda é minha filha. A criei com meu amor e cuidado e vou estar lá por ela como um pai, independentemente da verdade. Atualização 4. Sei que faz tempo desde que atualizei isso, nada relevante aconteceu. Estive vivendo pacificamente nas praias. Não tive notícias sobre Mary até esta manhã. Literalmente arrepiei digitando o nome dela depois de tanto tempo. Nunca mencionei para ninguém aqui, embora eu a tenha excluído da minha vida. Parece que ela é um fantasma para mim. Ela não existe para mim. Eu sabia lá no fundo da minha cabeça que ela ficaria traumatizada com meu sumiço, especialmente quando eu estava levando a vida que tínhamos decidido viver juntos. Tínhamos planos de alugar a casa e viver em um trailer à beira-mar na nossa fase de aposentadoria. Soube pela minha filha hoje que Mary está doente e hospitalizada. Ela também tem buscado terapia, mas não tem ajudado muito. Não sei se estou com raiva dela ou se estou chateado comigo mesmo. Eu disse a ela que a teria perdoado se ela tivesse sido sincera naquela época, mas não acho que a teria perdoado mesmo naquela época. Uma vez ou várias vezes, trair é trair. Isso não é apenas uma traição, mas uma traição pura. Ela me manteve no escuro sobre a criança, enquanto confessava. Ela também disse que se não fosse por essa traição, ela não teria sido mãe, porque depois da nossa filha, ainda tivemos relações sexuais desprotegidas, mas ela não concebeu. Sim, ela questionou minha potência. Devo admitir que ela pode estar certa e eu fiquei ofendido ou talvez magoado por causa da afirmação. Não tive coragem de mencionar isso em minhas atualizações anteriores. Agora sinto que superei esse sentimento. Minha filha pede que eu visite Mary uma vez, se possível, porque a saúde dela está piorando. Acho que vou sair para encontrá-la uma vez, mas as reconciliações estão fora de cogitação.
Reação: a mensagem da sua filha é emocionante, com certeza, e sua operação secreta no casamento foi digna de um agente secreto. Acho que é uma coisa boa que você tenha voltado. É verdade que você sempre será o pai dela, nenhum piano vai mudar isso. Quanto a Mary, bem, parece que ela está no meio de sua própria crise pessoal, hospitalizada e buscando terapia. Isso é toda uma outra história. Talvez ela tenha uma epifania milagrosa e perceba o erro de seus caminhos, ou talvez continue sendo um espinho em seu lado. Ninguém o culparia por não ir vê-la. O que você acha disso? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Outro, Gui, obrigado por se juntar a nós hoje em nosso espaço. Não se esqueça de curtir e se inscrever e apertar o sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima.